Onde se situa a comunicação não verbal? No vídeo anterior, vimos que esta pode ser perspectivada no âmbito dos signos não verbais, embora possa ser enquadrada igualmente nos comportamentos simbólicos. O estudo desta área comportamental tem vindo a desenvolver-se através das teorias estruturalistas e funcionalistas. Bem-vindo! Eu sou o professor Fernando Nogueira Dias, sociólogo e autor, e desta vez vou tecer algumas considerações sobre as modalidades da comunicação não verbal. As teorias estruturalistas da comunicação dizem respeito ao estudo dos signos não verbais que se manifestam pela cinésica, pela proxémica e pela paralinguística. Já as teorias funcionalistas congregam o estudo dos signos não verbais no que se refere à sua origem, codificação e uso. Não fazendo aqui incursões nas teorias funcionalistas dos signos não verbais, diremos que a cinésica diz respeito ao estudo da linguagem social do corpo. A proxémica, desenvolvida pelo antropólogo norte-americano Edward T. Hall, na sua obra A Dimensão Oculta, refere-se ao estudo do uso humano do espaço. Finalmente, a paralinguística, também desenvolvida pelo mesmo autor na sua obra A Linguagem Silenciosa, diz respeito ao uso de signos vocais, constituindo esta a fronteira entre a comunicação verbal e a não verbal da interação humana. Voltando à cinésica, ela compreende a estrutura e os níveis de observação da linguagem corporal. Assim, a estrutura da linguagem corporal decompõe-se em cine, por exemplo, um gesto da mão. Estes cines, por sua vez, quando agregados, constituem um cinema. E estes, ainda, quando também agregados, constituem um cineforme. Os níveis de observação da linguagem corporal abarcam a pré-cinésica, ou seja, o estudo fisiológico da atividade corporal, a microcinésica, quer dizer, o estudo das unidades comportamentais da análise, e a cinésica social, ou seja, o estudo do comportamento em contexto social e o seu significado comunicacional. A proxémica diz respeito ao estudo social dos tipos de espaço, ou seja, à gramática espacial das relações interpessoais e às variáveis respeitantes ao corpo na relação com o outro. Assim, o antropólogo Edward Hall considera o espaço de características fixas, como por exemplo os edifícios e os passeios, o espaço de características semifixas, que é o caso da colocação das peças de mobiliário numa casa, e, finalmente, o espaço informal, ou seja, a zona espacial em torno do corpo, que se desloca com o indivíduo. O estudo das distâncias nas relações interpessoais obedece às codificações sociais e culturais de cada país ou sistema social. Vejamos, no caso dos Estados Unidos, o autor determinou, pelos seus estudos, que a distância que medeia as relações entre os indivíduos obedece a 4 níveis. Distância íntima, de 0 a 50 centímetros. Distância pessoal, de 50 a 120 centímetros. Distância social, de 120 a 350 centímetros. E, finalmente, a distância pública, mais de 350 centímetros. Quanto às variáveis da análise proxémica, são as seguintes. Postura, sexo,
ou seja, a posição corporal e o género. Eixo sociófago, sociópto, quer dizer, ângulo dos ombros em relação ao interlocutor. No caso do sociófago, encorajamento da interação. No caso do sociópto, desencorajamento da interação. Fatores sinestésicos, ou seja, a proximidade dos indivíduos em termos de tocabilidade. Comportamentos de contacto, como é o caso de agarrar, apertar, apalpar. Código visual, que vai do contacto visual à sua ausência. Código térmico, diz respeito ao calor percebido na relação com o outro. Código olfativo, refere-se ao odor percebido na conversação. Volume de voz, diz respeito ao volume, intensidade e entoação. Finalmente, no que se refere aos índices da paralinguística, Edward Hall apresenta os seguintes: qualidade de voz, por conseguinte a tonalidade e a articulação da voz, características vocais, como o riso, o choro, os gritos, os bocejos, os arrotos. Qualificadores vocais, é o caso da forma como as palavras e as frases são proferidas. E segregados vocais, referem-se aos fatores rítmicos da conversação. Dos aspectos aqui referidos sobre a comunicação não verbal e as preocupações teóricas que sustentam a sua análise, fácil nos é compreender quão importante é o estudo desta dimensão das relações sociais. Todavia, não deixa de ser pertinente relembrar que a compreensão destes fenómenos sociais passa por alguma prudência necessária à interpretação dos mesmos. É neste sentido que determinados autores defendem que a importância do estudo da comunicação não verbal reside no papel de reforço que esta tem no discurso propriamente verbal. Ou seja, como referem os estudiosos da Escola de Palo Alto, nomeadamente Paul Václavic e os restantes autores interessados pela pragmática da comunicação, a linguagem analógica do corpo explicita, por confirmação ou por negação, a linguagem digital, ou seja, a linguagem verbal. Para além do mais, o cuidado apontado no estudo da linguagem não verbal aumenta quando nos lembramos de que esta dimensão do ser humano, para além dos fatores de ordem pessoal, está sujeita aos regionalismos sociais e culturais em que os atores sociais se movem. Daí ser difícil a detecção de estruturas sociais discursivas que possam, de forma paradigmática, aplicar-se universalmente ou a agregados sociais heterogéneos. A comunicação não verbal, à semelhança da comunicação verbal, está também sujeita aos códigos e às regras sociais e culturais de cada sistema de interações sociais. Espero que tenha gostado deste tema tão fascinante e espero que continue a assistir aos vídeos deste canal, mas para isso é necessário nele inscrever-se, caso ainda o não tenha feito. Até breve.